Sermão do Monte, capítulo 41. Parte 2. Aves e flores. Observai as aves do céu. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Essa é uma interessantíssima observação. Deus é o Criador e o sustentador de tudo quanto existe no mundo. E Ele trata do mundo inteiro, não apenas do homem, através de suas providências gerais, agindo dessa forma no tocante à natureza. Então, é notória a sutil modificação da linguagem de Jesus, introduzindo o mais profundo argumento de todos. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Deus é o nosso Pai, e se o nosso Pai cuida tanto das aves do céu, com as quais está relacionado somente através da sua providência geral, quão maior necessariamente deve ser o seu cuidado por nós. Um pai terreno pode mostrar-se bondoso, por exemplo, para com os pássaros e os animais, mas seria inconcebível um homem prover sustento para meras criaturas e ao mesmo tempo negligenciar seus próprios filhos. Se isso é verdade no tocante a um Pai terreno, quanto mais se dará no caso de nosso Pai Celeste. Aqui está a nossa primeira dedução. Podemos aprender aqui o método de raciocínio e argumentação utilizado pelo Senhor Jesus. Cada palavra por ele empregada é importante, devendo ser observada cuidadosa e atentamente. Observemos a sutil transição de Deus cuidar providencialmente das árvores do céu para vosso Pai Celeste. E então, ao acompanharmos o seu argumento nestes versículos, veremos como isso é algo absolutamente básico e vital. E enquanto vivemos neste mundo, notamos e observamos esses fatos, que chamamos de fatos da natureza. Porém, visto que somos crentes, convém que os perscrutemos com uma compreensão maior, dizendo a nós mesmos: não, as coisas meramente não acontecem ao acaso na natureza. Elas simplesmente não vêm à existência por pura sorte, de alguma maneira, fortuitamente, conforme muitos cientistas modernos nos querem fazer acreditar. Sob hipótese nenhuma, Deus é o Criador, como também é o sustentador de tudo quanto existe. Ele providencia o necessário até mesmo para os pássaros, e estes instintivamente reconhecem que o sustento está à espera deles, e Deus providencia para que assim realmente aconteça. Pois muito bem, mas que dizer acerca de mim mesmo? Agora posso lembrar-me que sou filho de Deus, que Ele é o meu Pai Celeste. Para mim, Deus não é um mero Criador. É verdade que Ele é o Criador, mas para mim, Ele é muito mais do que isso. Ele é o meu Deus e Pai, através do Senhor Jesus Cristo. Deveríamos raciocinar conforme essa linha com nós próprios, de conformidade com o que disse o Senhor Jesus, e, no momento que assim o fizermos, tornar-se-ão inteiramente impossíveis a apreensão, a ansiedade e a preocupação. E no instante em que começarmos a aplicar essas verdades às nossas mentes, o temor desaparecerá, necessária e prontamente. Essa, pois, é a primeira dedução que podemos tirar dessa observação geral da natureza, e é mister que nos agarremos a ela.
Deus é o nosso Pai Celeste, se verdadeiramente somos crentes. E precisamos ajuntar que, porquanto tudo quanto estamos considerando aplica-se somente aos crentes, então podemos ir mais adiante e afirmar que, embora Deus trate a humanidade inteira de modo providencial, conforme vimos no capítulo anterior, onde ele diz que Deus faz nascer o sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre os justos e injustos, Mateus capítulo 5, versículo 45, essas declarações específicas de nosso Senhor destinam-se exclusivamente aos filhos de Deus, destinam-se somente àqueles que são filhos do Pai Celeste e através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É somente o indivíduo crente que conhece a Deus como seu Pai. O apóstolo Paulo, em sua epístola aos Romanos, assevera que ninguém é crente se não é capaz de afirmar do fundo do coração: Abba, Pai. Nenhuma pessoa, a menos que o Espírito Santo nela esteja habitando, realmente conhece a Deus como seu Pai e é capaz de depender dele. Porém, nosso Senhor diz que se você se encontra nessa relação com Deus, então é necessário que perceba que para você constitui pecado sentir-se ansioso e preocupado, porquanto Deus é seu Pai Celestial e se Ele cuida dos pássaros, muito maior será o seu cuidado por você. Nosso Senhor exprime a sua segunda dedução por meio dessas palavras: porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Novamente encontramos o argumento fundamentado na ideia do menor para o maior. Conforme foi dito antes, equivale a isto: vocês valem muito mais do que as aves. Esse é o argumento derivado da verdadeira grandeza e dignidade do homem, e sobretudo do homem crente. Por enquanto, tão somente podemos examinar a mecânica do argumento. Mais tarde, consideraremos essa questão em nível muito mais profundo. Mas, por enquanto, cumpre-nos afirmar que nada existe de mais notável dentro da doutrina bíblica inteira do que a doutrina do homem. Essa ênfase sobre a grandeza e dignidade do homem. Uma das objeções finais contra a vida ímpia, pecaminosa e anticristã é que isso envolve um insulto contra o homem. O mundo pensa que tal homem está sendo formado. Os homens mundanos falam sobre a grandeza do ser humano e sugerem que as escrituras e seu ensino diminuem e humilham a natureza humana. Naturalmente, a verdade é precisamente o contrário. A verdadeira grandeza humana tem desaparecido na medida em que declina o ponto de vista bíblico do homem, pois, mesmo no tocante ao que há de melhor e mais excelente, o ponto de vista naturalista do homem é indigno. Entretanto, nestas palavras de Jesus transparece verdadeira grandeza e dignidade. O homem foi criado segundo a imagem de Deus e, por conseguinte, em certo sentido, o homem se assemelha a Deus, o Senhor e dono da criação. Nosso Senhor apresentou-se entre nós como alguém humilde e manso, mas é quando o contemplamos que percebemos a verdadeira grandeza do homem. Embora ele tivesse nascido em um estábulo e tivesse sido posto em uma manjedoura, foi ali e não nos palácios reais que fomos capazes de perceber a verdadeira dignidade do ser humano. O mundo faz má ideia da grandeza e da dignidade. Para encontrarmos o verdadeiro conceito do homem, é mister que examinemos o Salmo 8, além de outros trechos escriturísticos. Acima de tudo, devemos contemplar o Senhor Jesus Cristo
como também devemos examinar o quadro neotestamentário sobre o homem que está em Cristo, o qual foi criado segundo a sua imagem.